minutos, mas conseguiu dar uma assistência, a primeira assistência sua pelo Botafogo, jogou bem e todo mundo com muita expectativa desde que você chegou aqui no Rio para ajudar o Botafogo nessa caminhada pela Libertadores da América, você buscando a sua readaptação e o jogo de ontem já um jogo importante para você. Primeiramente, obviamente, obrigada pela sua participação, por esse papo aqui com a gente. Oi, boa tarde aí para todos vocês também. Feliz, né? Estou treinando e tentando melhorar a cada jogo. Essa foi minha segunda assistência, né? A primeira foi com Fluminense, mas estou contente, né? Porque quando o time ganha e jogando bem, dá esse algo a mais, né? Que você ganha sabendo que fez a coisa certa dentro do campo. Tem jogo que a vezes você ganha e você não vai tão feliz para a sua casa porque sabe que a partida não foi tão boa. Mas acho que ontem o time jogou muito bem desde o começo. Tomamos um gol numa perda de bola da gente, mas depois no segundo tempo a gente encaixou direitinho e criamos muita chance de gol. A gente sabe que desde que você chegou aqui, a expectativa em volta de você, a expectativa no seu futebol é muito grande pela torcida alvinegra, foi a principal contratação da temporada, e o Jair vem sempre comentando nas entrevistas coletivas que todo mundo tem que dar o tempo certo, porque você, se eu não me engano, fez seu último jogo em setembro na China, ficou 3 meses aí sem jogar, então demora um pouquinho até conseguir os 100%, né? A gente está em março. Olhando para o seu 100%, para onde você quer estar, para o 100% do Montijo, o quanto que você acha que ainda falta para isso e o quanto que você considera que você já avançou nessa caminhada? Eu treino todo dia pensando que vou dar o meu melhor dentro do campo. Com certeza que às vezes o ritmo do jogo, você jogando na China, onde joga 40 jogos no máximo, é muito diferente a correria que tem aqui no Brasil. Eu fiquei quase 4 meses sem jogar por causa da tabela de jogo que tem lá na China. Mas eu nunca fui um cara de oferecer desculpa nem nada. Tem jogo que eu fui mal, com certeza, ali no começo do ano, mas tem jogo que eu fui bem. E ontem eu me senti realmente bem dentro do campo, leve, chamando o jogo, né? Então, esse é o cara que eu sou dentro do campo, né? Às vezes a torcida, ou mesmo os jornalistas, os companheiros, fica um pouquinho que você tem que demonstrar já chegando logo, né? E às vezes o jogador precisa um pouquinho de adaptação, mas como eu te falo, não ofereço desculpa para ninguém, eu sempre treino da mesma maneira, quando jogo bem que quando jogo mal. Eu vou fazer 500 jogos daqui a pouco no profissional e sempre fui o mesmo cara, tanto na boa fase como na fase ruim. Então, para mim não muda nada, porque o comportamento fora do campo continua sendo o mesmo. Ninguém esquece de jogar bola. Numa hora ou outra você se acha com os companheiros, você acha o tempo certo de bola dentro do campo e as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Você está falando de comportamento, eu acho que é importante a gente destacar o quanto que você chegou e o quanto que você pelo menos demonstra se sentir abraçado e fazendo realmente parte desse grupo, né? A gente vê, eu estava vendo agora há pouco as suas redes sociais, por exemplo, o quanto que os outros jogadores falam de você. Você sente um pouco isso, assim, que esse grupo acabou sendo um grupo bem diferente, você já tem pouco tempo, né, pensando aí nos outros jogadores que estão no elenco, você chegou em janeiro, mas você já consegue em pouco tempo se sentir tão parte assim e líder desse grupo do Botafogo? O grupo nosso é muito bom para trabalhar. Tem muitos caras humildes dentro do vestiário, que isso aí faz a diferença, né? Eu, graças a Deus, em todos os times que eu trabalhei, nunca tive problema com ninguém. Sou um cara muito tranquilo, que não, sem frescura, que eu sempre tento o melhor para o grupo, não procuro o melhor para mim. Foi assim que eu consegui minhas coisas, tanto pessoais como grupais. Mas aqui o grupo é muito bom para trabalhar. Eles me abraçaram enquanto eu cheguei. Talvez um pouquinho a voz de líder, porque eu vou fazer 33 anos, né? E sou um dos caras mais velhos do grupo, mas todo mundo tem palavra dentro do vestiário. E dentro do campo todo mundo tem a mesma palavra que o outro para poder xingar o outro, para poder acordar um companheiro. Estou muito à vontade aqui, tanto no Botafogo, não só pelos companheiros, sino pela comissão, pelos funcionários que trabalham no clube. Eu sempre tento olhar além do jogador de futebol, tento olhar para o funcionário que trabalha, que está todo dia com um sorriso, que chega aqui 6 da manhã para trabalhar e nunca está de cara fechada. Então, esse é um clube muito bom para trabalhar. Eu estou muito feliz aqui. Se sentiu acolhido rápido, sim? Tinha acontecido já com você de 3 meses se sentir tão acolhido por um time?
Como eu te falei, graças a Deus, nos outros times que eu falei, que eu joguei, foi mais ou menos igual, mas eu tinha passado 3 anos fora do Brasil e talvez ia ser um pouquinho diferente, mas foi muito bom para mim. Eu estou muito feliz, minha família também está. Então, por isso que eu te falo, eu sempre tento dar o máximo nos treinamentos, ser o cara mais profissional fora do campo, para depois dentro do campo tentar mostrar meu futebol e ajudar o Botafogo, né? Falar um pouquinho de Libertadores, porque no fim das contas seu nome sempre ficou muito envolvido e foi a principal contratação pensando na Libertadores da América, né? O Botafogo daqui para frente tem um calendário um pouco apertado, com a vitória de ontem, falando de Campeonato Carioca, só precisa de si para passar para a Taça Rio, e aí vão vir aí as decisões da Taça Rio. No meio disso tudo, Libertadores da América, 2 viagens, 2 jogos fora, enfim. Primeira, na Taça Guanabara, a estratégia foi deixar um pouquinho de lado e focar na pré-Libertadores. Depois vocês quiseram igualar um pouco os 2 campeonatos. Mas agora, numa fase, um momento importante da fase de grupos, né, que são os jogos fora de casa, e nessa decisão da Taça Rio, você acha que é momento de novo de pensar um pouquinho mais na Libertadores da América, obviamente depois do jogo contra o Resende no domingo e a classificação garantida? Isso aí é com Jair, né? Talvez o calendário agora nos permite por aí jogar mais um pouco e chegar um pouco mais apertado na Libertadores. No começo do ano a gente tinha feito 2 semanas de pré-temporada e já tínhamos jogado o primeiro jogo da Taça Guanabara. Então ficou muito apertado para a gente precisava um acondicionamento físico melhor para jogar essa Libertadores, por isso que o Jair foi misturando. Dessa vez eu não sei o que ele estará pensando, o time está se mostrando melhor no percorrer do jogo, jogando quarto e domingo, quase sem ter machucados nesses últimos jogos. Então, para nós é muito importante sempre jogar. Depois, o Jair vai ter a escolha aí, eu não sei o que ele estará pensando. A gente, primeiramente, tem que ganhar o domingo, senão vai ficar difícil para classificar. Então, ganhando o domingo, depois a gente vai pensar para ver se ele vai poupar ou vai jogar com os jogadores que estão jogando. Mas mesmo assim, jogue quem jogue, todo mundo aqui mostrou que pode jogar no Botafogo. Às vezes, quando entrou um time misto para jogar no torneio no Carioca, eles foram bem. Temos muitos meninos novos aí que estão com muita vontade de mostrar serviço aqui no Botafogo e eles estão jogando bem. Então, qualquer um que entre em campo tem que demonstrar e eu acho que o Botafogo tem um elenco muito bom. Você citou a Taça Guanabara? A gente tem acompanhado também muitos jogadores falando e muita gente com dificuldade de entender esse campeonato carioca, né? É engraçado que agora há pouco a gente teve uma entrevista coletiva aqui com o Gilson e ele ficou um pouco confuso de dizer qual a semifinal que ia estar, se ia estar na Taça Rio, se ia estar no Campeonato Carioca. Você acha que, de fato, para vocês, entrar em campo e jogar e esquecer um pouco o regulamento, porque não dá para entender muito, é muito complicado esse regulamento do Campeonato Carioca? Foi difícil entender um pouquinho. Eu fiquei perguntando como é que era, porque não entendia que tinha 2 semifinais, uma da Taça Rio, outra do Carioca, então, mas agora eu entendi, aí ficou pronto, na última pré-eleição, aí eu fiquei sabendo como é que era. É um pouquinho confuso, mas é o torneio que tem, né? Então a gente está tentando classificar nas 2, né? Tentando jogar as 2 semifinais, para tentar conseguir algum título antes de começar o brasileiro, né? Tomara que a gente possa se classificar jogando no domingo e ganhando, e depois na semifinal e tentar sair campeão. Montijo, vou fazer o seguinte, vou jogar rapidinho lá para o estúdio. O Montijo já está aqui com ponto, o Baran, Bruno Formiga, e se vocês quiserem, estão aí abertos também para poder fazer pergunta. Entrou forte, hein? A preocupação está, né? A gente sabe que não tem o Messi, né? Que é o melhor jogador do mundo, o melhor jogador nosso dentro do campo, e fica difícil, mas eu acredito
nos próximos jogos a gente possa ganhar agora no Uruguai. Vai ser um jogo muito difícil, mas a Argentina tem história também, né? Então, eu acho que, não sei quem vai ser convocado, né? Porque falta muito ainda, mas a seleção argentina tem nomes muito importantes no mundo inteiro, igual o Brasil, só que ainda o time não se achou dentro do campo, né? Como estava acostumado nos últimos anos. Mas eu acredito, eu sou um cara que sempre acredita. O outro dia eu sofri o jogo contra a Bolívia, porque é difícil jogar na altitude e há muito tempo que a gente não ganha aí. Então, ficar de fora assistindo e ver que a situação fica complicada para ir ao Mundial é feio, né? Porque a Argentina tem nos acostumado a brigar por coisas importantes, mas eu acredito no grupo, nos jogadores que tem, que vai dar tudo certo. A gente volta com vocês, então. Bom, é difícil falar, né? Porque se você olha para a seleção argentina, em cada posição da seleção tem os melhores, né? Você olha, tem na parte da frente, tem o artilheiro da Juventus, tem Dybala, que é o melhor meia da Itália dos últimos tempos, tem o Di Maria, que é um dos melhores jogadores da França, o Messi, nem falar. Então, se você olha um por um, tem um timaço, né? Mas aí eu acho que passa muito pela confiança, né? Às vezes você vai perdendo um pouquinho a confiança na seleção, ou mesmo acontece no time, mas com eles talvez esteja acontecendo na seleção. De perder 3 finais, né? E aí todo mundo falar que o time é ruim, que um jogador não serve, que o outro também não. Então, isso aí vai pesando na cabeça, você não tem como jogar fora. É muito difícil para o jogador a responsabilidade que ele tem dentro do campo, e você vai jogar para uma seleção onde todo mundo está falando mal. Aí você entra em campo e com certeza que pesa na cabeça, porque aconteceu comigo alguma vez e acontece com todos os jogadores que jogamos. Não, é muito difícil você entrar e deixar tudo fora o que o pessoal está falando, porque não é só os jornalistas, treinadores, companheiros, todo mundo fala. Então, aí fica difícil, mas eu sou um cara que sempre acredita que tem, como eu te falei, a Argentina tem um timaço. Daqui a pouco acontece como o Brasil, que o Brasil não estava dando certo, chegou o Tite, mudou algumas coisas aí, algumas peças, e o time encaixou, e agora todo mundo fala do Brasil. Então, tomara que a Argentina, mesmo com Bausa, consiga essa mudança agora, né, antes de chegar ao Mundial, porque seria muito importante. Baran, tem mais uma pergunta? Eu acho dura, sim. Mesmo que no vídeo deu para ver que ele estava xingando o juiz, às vezes ele toma muitas porradas dentro do campo, muitos lances que são para vermelho direto, e às vezes o juiz nem cartão dá, nem falta dá, e às vezes você vê que é um cara que apanha muito dentro do campo, e ele nunca fala nada. Não é um cara que tem um historial de brigar com o juiz, de brigar com o jogador. Ele é um cara muito tranquilo. Às vezes que ele foi expulso, eu não lembro dele ter sido expulso dentro do campo. Eu acho que foi no primeiro jogo da seleção que ele foi expulso, que chegou tarde numa bola e o juiz expulsou ele. Mas depois eu não lembro ele ter tomado um vermelho. Então, tomar 4 jogos porque você xinga o juiz
Você às vezes está de cabeça quente dentro do campo e se fala muitas coisas dentro do campo, não só para o juiz, sino para outras pessoas. Com certeza que talvez ele foi mal em xingar o juiz, mas tem que estar na cabeça dele, né? A cabeça quente dentro do jogo, talvez algum lance que ele achou que era uma falta ou alguma outra coisa. Só que agora no futebol tem muitas câmeras, né? Tem muitas câmeras, muitos jornalistas que estão vendo tudo. Talvez isso acontecia antes e não acontecia nada, mas eu acho muita coisa, 4 rodadas por insultar o juiz, porque depois se agravou um pouco porque ele não cumprimentou o Bandeira quando foi embora, aí todo mundo começou a falar. Talvez se ele cumprimentava no final, não dava nada disso aqui, mas é uma pena, né? Uma pena porque jogador bom sempre tem que estar dentro do campo, e mais o Messi para nós que é o melhor, né? Não tem outro igual a ele. Eu já volto aí para o estúdio, ô Formiga, para você poder fazer mais uma pergunta. É porque, Montijo, você falava agora há pouco sobre as críticas da imprensa em relação à seleção argentina. Você já falou aqui algumas vezes sobre a maneira como as pessoas se posicionam, principalmente no Rio de Janeiro, em relação ao Botafogo, de um outro ponto, né, como ele é tratado em relação aos outros times, e também dentro desse assunto de crítica, o que se fala muito nesse momento é da sua relação, do seu entrosamento com o Camilo, que era a expectativa muito grande e o que a gente ainda não consegue ver dentro de campo. Como nesse momento você vê esse tipo de crítica, né? Como você vê a maneira como as pessoas falam com o Botafogo e também sobre essa expectativa em relação ao seu futebol e do Camilo juntos dentro de campo? Pô, eu sempre fui um cara que a crítica construtiva não tem problema, né? Os jornalistas estão para isso, para ver o futebol de fora, mas tem cara que são maldosos, né, na hora de falar. Então, o que eu acho ruim é a falta de respeito, quando se fala com falta de respeito. Se um cara fala de futebol e fala, pô, ele jogou mal, pô, faz parte também, né? Eles estão para isso, estão para criticar ou para falar bem das coisas boas que a gente faz dentro do campo. Às vezes, a maldade que excede um pouquinho. E com relação ao Camilo, pô, eu fico muito à vontade jogando com ele. Ele é um jogador que tem um raciocínio muito rápido, que ele é um cara que já antes de tocar na bola, ele já sabe o que vai fazer. Com certeza que é a primeira vez que a gente está jogando junto, eu não conhecia ele, a gente treinou algumas vezes no Cruzeiro, mas quando você tem dois jogadores que têm uma característica um pouco parecida, tanto ele como eu, sair da minha posição ou a dele, que ele está fazendo um pouquinho pelo lado esquerdo, aí a adaptação leva um pouquinho mais de tempo, porque tanto ele como eu fomos acostumados a jogar a vida toda de meia. E talvez quando você sai um pouco dessa posição, se perde um pouco. Então você precisa alguns jogos a mais para você achar qual é a posição certa onde tem que ficar, onde tem que marcar, onde tem que pisar na área. Então, como eu falei antes, eu não estou oferecendo desculpas, sino estou tentando explicar um pouquinho o que a gente sente dentro do campo. Eu acho que talvez esteja acontecendo isso, mas, pô, eu fico muito à vontade jogando com ele. Ele é um jogador acima da média, um jogador muito rápido na cabeça, né? E eu acho que vai dar certo. Isso aí é com Jair, né? A gente sempre treina para tentar dar o melhor, mas quem dá o esquema no time é o Jair. E ele vai ver se o time vai ou não, jogando junto. Mas a gente sempre está trabalhando para tentar dar o melhor para o Botafogo. Como eu te falei, aqui não é um grupo que está pensando, eu quero ser o artilheiro, eu quero ser, não. Aqui tem um grupo fechado que todo mundo quer o melhor para o Botafogo. O Botafogo está acima dos jogadores. Então, o Jair vai escalar o time e quem entrar em campo tem que dar o melhor. Ontem foi minha vez de ficar no banco, eu entrei no segundo tempo e aí vai reversando, né? Daqui a pouco é outro que vai sair, mas aqui é grupo. Se a gente quer conseguir coisas importantes, não podemos ficar na vaidade, eu não vou fazer isso aí porque eu não gosto. Pô, tem que dar um tempinho, né, para se achar, para jogar mais tempo junto, mas eu acho que vai dar certo, porque quando tem jogadores bons, fica mais fácil. Só para a gente concluir esse assunto, já que você tocou nesse assunto de um fica, o outro sai, você acha que até que momento ainda dá para esperar essa adaptação, entrosamento dos dois? Ou se você considera um ponto válido revezar, uma vez começa com o Camilo, outra vez começa com você, já que o meio, principalmente ali flutuando, é algo que deixa os dois mais à vontade? Não, isso aí é com o treinador, né? O treinador que vai ver essa situação. Ontem, no segundo tempo, eu me senti muito bem com ele.
fizemos várias tabelas ali pelo lado esquerdo. Ele depois sentiu um pouquinho o cansaço do jogo, acabou dando cãibra na coxa dele, mas eu acho que o time ontem não foi bem desde o começo até o final. No primeiro tempo a gente também foi bem, jogando ele de meia, ele quando abriu na esquerda também foi bem, chegou muitas vezes no fundo, cruzou para o Roger finalizar também. Então eu acho que é a sequência que vai fazer o Botafogo jogar a cada dia melhor. Obrigada. Eu passo a bola para você então, Formiga.